Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero só dizer que nós estamos abrindo as células. Nós temos ali um vídeo que nós vamos mandar no WhatsApp. Você que está no grupo da igreja, se você não tiver, quando terminar o culto, procura ali a pastora Paula, dá seu número. Nós vamos enviar um WhatsApp que mostra muito bem como que funciona isso, para você entender, para você ter a compreensão do que se passa ali e você estar junto conosco, amém? Nessa caminhada aí. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei ou exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Bendito Deus, obrigado por essa noite que o Senhor nos dá, em que temos o privilégio de estarmos na tua casa, estarmos diante do Senhor, o melhor lugar do universo, diante dos teus pés, podendo, ó Deus, ter o privilégio de ouvir a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é apta para discernir os intentos do coração. Ela pode penetrar até na divisão da alma e do espírito. Então nós cremos, meu Deus, que a tua palavra pode alcançar, ela pode ir muito mais além do que a palavra de um terapeuta, do que a palavra motivacional de alguma pessoa. Eu creio que a tua palavra, ela tem um poder curador, transformador. E eu te peço, ó Pai, que a tua palavra manifeste aqui agora em nosso meio. Derrama, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Que o sangue do Cordeiro de Deus, que nos limpa de todo pecado, esteja sobre as nossas vidas. E que não haja impedimento para o mover do Senhor neste lugar. Fala conosco, meu Deus. Fala com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Abacuque, homem usado por Deus, extremamente fervoroso nas suas ações, incisivo. Mas em certo momento da vida ele estava agora prestando atenção nos fatos da vida, em algumas circunstâncias que talvez poderiam minar ali a sua fé e quem sabe até mesmo tirar a alegria da vida dele. Uma vez o salmista Davi fez uma oração dizendo: meu Deus, não deixa eu perder a alegria da salvação. Porque às vezes os momentos de tragédia, os momentos de dores, os momentos de perdas, e esses momentos capturam a nossa atenção, captura o foco da nossa vida e acabam drenando ali não só a nossa energia, mas também a própria alegria. Há quem diga que não há mais contentamento. Tem pessoas que atrelam a sua alegria na juventude e à medida que vão envelhecendo, vai perdendo o ânimo, vai perdendo o vigor, vai perdendo a alegria. Tem pessoas que atrelam a sua alegria ao dinheiro e se estiverem ganhando dinheiro, se sentem, têm a sensação de que estão felizes. Tem pessoas que atrelam a sua alegria a pessoas e quando talvez alguma dessas pessoas vão embora, talvez geograficamente partem para outro lugar, ou deixam de se relacionar, ou até mesmo podem morrer e não existir mais. As pessoas também perdem a tal da alegria. O profeta Abacuque estava agora preocupado porque ele era um pregador, fazendo que com a sua missão de vida fosse fazer com que o povo pudesse voltar para Deus. Mas ele começou a observar algumas coisas, talvez observar a sua missão, talvez observar o seu trabalho. E ele então começa a questionar. Ele começa a fazer essa oração.
de desgosto com relação ao sucesso da sua mensagem, da sua pregação. Por que talvez as coisas não estavam fluindo? Por que talvez aquele que estava sendo alertado com relação ao erro, ele não estava mudando a sua maneira de agir? E no final ele entende e ele faz essa declaração que nós acabamos de ler. Ele dizia: pode acontecer qualquer coisa, pode as coisas mais improváveis, mais difíceis acontecerem. Podem aquilo que é lógico, aquilo que é óbvio, aquilo que não tinha dúvida que não iria acontecer, deixar de acontecer. Eu não vou mais me apegar, eu não vou deixar mais que essas coisas roubem a alegria da minha salvação. Amém? Para que a alegria reine realmente na nossa vida, independente das circunstâncias. Para que possamos ter uma vida bem-sucedida, porque para muitos isso é a felicidade. É completar a missão, é conseguir resultado. Nós temos que entender o significado da nossa existência. Quando Abacuque consegue entender qual era o papel dele, qual era a missão, porque se a ovelha não desse o seu filhote, ele continuava sendo o Abacuque. Se as montanhas estremecessem e fossem para o meio do mar, isso não poderia fazer tremer a sua vida, a sua fé. Ele entendeu que ele precisava desatrelar, desassociar a sua vida de coisas, de momentos, de situações da sua vida. Então nós precisamos entender o que é o significado da nossa existência. Tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. De repente a gente olha para uma flor exótica, bonita, com uma cor que se destaca, talvez uma orquídea. E se a gente começar a olhar para aquela flor, a gente pensa: puxa vida, essa flor, ela é muito linda, ela foi feita para embelezar. E talvez na nossa cabeça a gente pensa: essa flor tem uma missão, que é ser bonita, embelezar os lugares. Mas quando você começa a pesquisar um pouco mais, você entende que tem certos insetos que só enxergam uma cor. E o que ele vê? Ele vê tonalidades diferentes. Ele vê cor mais forte, ele vê cor mais clara. Ou de repente ele enxerga somente aquela cor daquela flor que está em destaque. E aí a gente começa a compreender e falar: puxa vida, então o propósito daquela flor é ser aquela cor azul royal, para que possa realmente atrair determinado inseto. Olha como é que a coisa é muito mais complexa. Mas na nossa mente a gente só acha que a planta foi feita para ser apanhada, colocada numa casa e embelezar. Eu não sei se você consegue entender, porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente apenas vê algo e a gente acha que um propósito da nossa vida é aquele: é ser um comerciante, ou é conquistar algo na vida em determinada situação, é atingir aquele resultado. E quando isso não acontece, isso frustra, isso deixa triste, isso deixa decepcionado. Quem sabe Abacuque não estava pautando a vida dele nessas coisas. Então às vezes a gente não entende qual é o verdadeiro significado da nossa vida. E quando a gente não entende, vem essa frustração. Então, para a gente entender e ter a tal da felicidade, nós precisamos ter a resposta para 5 perguntas básicas da vida. A primeira pergunta: quem sou eu? E às vezes a gente não se depara com isso. E no dia a dia nós vamos encontrar muitas pessoas com crise de identidade, por não saber quem é, não sabe o que pode ser, aonde tem que chegar, obviamente.
O próprio Satanás tentou Jesus nessa área, tentou colocar dúvida a respeito de quem ele era. Porque um tempo atrás, quando ele havia batizado e saído das águas do Rio Jordão, o próprio Deus disse uma palavra a respeito de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus sai do Jordão, tendo a testificação de que ele era o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade. Mas quando ele vai para o deserto, a tentação tentando pôr a dúvida na sua mente: será que você é o Filho de Deus? E aí começa a colocar situações emblemáticas, porque está passando luta, porque está passando fome, porque está passando situações complicadas. Será que você realmente foi chamado para uma missão? Então essa dúvida faz com que muitas pessoas não sejam felizes. A pessoa não sabe quem ela é. Tem pessoas que se sentem mulheres num corpo de homem. Tem pessoas que se sentem um homem no corpo de uma mulher. São pessoas que estão com dúvida com relação à sua identidade. Tem pessoas que confundem a profissão que elas estão exercendo com a sua identidade. Você, muitas vezes, é chamado por aquilo que você faz. Não pergunta qual é o teu nome, pergunta o que você faz. Nós vivemos um tempo de pandemia onde as coisas mudaram, as profissões mudaram demais. Eu cresci num ambiente próximo às siderúrgicas lá em Divinópolis e eu visualizava ser talvez ali o ápice de qualquer morador ao entorno da siderúrgica Gerdau, onde eu morava, ou da rede ferroviária que era próxima lá em Divinópolis. Era ser talvez ali um engenheiro da área de mecânica, ou na área de eletroeletrônica. Tanto é que eu fiz o curso de Senai e me habilitei para isso. Mas não era o propósito de Deus para a minha vida. Mas se eu temasse, talvez, e achando que ali eu cursei, cheguei a trabalhar, mas eu não me encontrava naquela função. Deus tinha algo maior para a minha vida. Não estou desqualificando nenhuma profissão, mas eu quero te falar que às vezes as pessoas morrem por causa disso. As pessoas não criaram ou não têm noção da sua identidade. Outra pergunta, e que nós precisamos ter a resposta, é de onde eu sou. Eu preciso saber a minha origem. Enquanto você acha que você é o filho do Beltrano com a Ciclana, é muito pequena a tua visão. Quando você acha que você é talvez um fruto do acaso. Você sabe que eu sou o 8º filho de uma família que tem 7. Aí depois, mais tarde, a minha mãe adotou o meu primo, que ficou, em 8º lugar. Então era para ser 9 no total. Mas quando eu falo que eu sou o 8º é porque, e acabei ocupando a 7ª posição, porque entre a minha irmã, que está lá com a minha mãe hoje, e eu que sou o caçula, existiu um que morreu, viveu apenas 8 meses. E a minha mãe, num estado de tristeza, naquele tempo não sabia diagnosticar depressão pós-parto, porque poderia ter, mas não só isso, veio a leucemia que acabou levando a vida do meu irmão. Ela recebe a notícia que estava grávida novamente. E num desespero ela toma chá abortivo em uma dose cavalar, que foi a solução que encontrou para poder, talvez uma forma de alento, ela não passar por aquilo de novo. O medo de ver mais uma criança, mais um filho morrer. Agora você imagina que eu não poderia estar aqui hoje. Aquele chá abortivo não deu certo, não funcionou. A minha mãe, ela me confessou isso anos mais tarde, em choro, depois que eu me tornei um pastor. E ela fala, graças a Deus aquele chá não funcionou. E aí eu entendo que a minha origem é de Deus. Deus é que determinou o plano, o projeto dele para a minha vida. E assim é com cada um de nós.
Se você não entender que a tua origem é divina, que você nasceu por causa de um propósito de Deus estabelecido pela tua vida, que talvez doenças que poderiam ter te matado, te destruído, abortos que poderiam ter acontecido, querido, eu quero que você entenda, saber da sua origem, é isso que me alegra diariamente. Saber que é nas entranhas de Deus, é um propósito de Deus, que tem algo maior. E às vezes você talvez fique olhando para a situação familiar, talvez para o estado onde você tenha nascido, a situação, às vezes até pela omissão do pai e da mãe, não importa. Você tem que ter essa consciência de que a tua origem é divina. Às vezes vem as tentativas de Satanás de fazer com que o ser humano tenha uma ignorância a respeito disso e começa a criar teorias dizendo: não, você veio do macaco, você veio de uma evolução da humanidade, você é uma obra do acaso. Mas a palavra de Deus diz: antes que você nascesse, eu já te designei como profeta para essas nações. Outra pergunta que nós precisamos ter a resposta: por que eu estou aqui? Enquanto você achar que está aqui para ser este profissional, você está aqui para alcançar isso, aquilo, outro, essas coisas mudam. Fruto da oliveira às vezes não vai vir. Talvez ovelha não vai dar fruto. Tsunamis vão vir, pandemias vão vir. Mas independente de todas essas coisas, eu estou aqui por um propósito de Deus. Diga amém. Porque às vezes nós nos sentimos inabilitados, fracos, pequenos diante de desafios. Esta foi a diferença de Davi diante de um gigante Golias, contra todo o exército de Israel, que se sentiu desqualificado para enfrentar aquele gigante. Mas quando Davi chega, ele disse: quem é este que não tem aquilo que Deus me deu? Eu tenho aliança com Deus. E a última pergunta que nós precisamos ter a resposta: qual é o meu destino? Talvez uma das mais importantes. Para onde eu vou? Daqui a 10 anos eu estou mais próximo ou mais longe do meu destino? Qual é o meu destino final? As ações que eu estarei fazendo para estar lá. E isso me conduz a situações da vida, e eu não estou falando geograficamente, mas é saber que o céu é o teu lugar, é uma herança, e existe um posicionamento aqui na terra. Então saber dessas respostas certamente trarão alegria ao nosso coração. E querido, a maior tragédia de uma vida, talvez alguém pode pensar comigo agora, qual seria? O que é mais trágico na vida de uma pessoa? Talvez alguém esteja pensando, é a morte. Na realidade, a maior tragédia é uma vida sem propósito. É você não saber o que fazer. É você ter um vazio na tua existência. E o ser humano, tentando encontrar isso, ele elege algumas coisas. Ele procura algumas coisas para tentar saciar. Por isso que eu continuo tendo casamentos com problema. Tem pessoas que pensam, quando eu casar, tudo vai estar resolvido. E não é ali a solução. Tem pessoas que pensam, quando eu atingir o meu 1 milhão, quando eu atingir a minha fortuna. Mas mesmo assim, as pessoas continuam com esse vazio. Então todo ser humano, ele quer ser bem sucedido. Ele quer alcançar talvez aí por esse caminho a felicidade. Agora eu quero dizer o seguinte, que esse sucesso, esse ser bem sucedido, ele é previsível. Tem como você prever na sua vida para que ele aconteça. Da mesma forma também o fracasso. O que você faz hoje é que vai te levar ao sucesso, a encontrar o propósito, a encontrar a felicidade. Ou o que você deixa de fazer também pode te levar ao sucesso, ao fracasso. Ou também aquilo que você deveria fazer, e que você começa a colocar aquilo como parte da tua vida.
Deus projetou tudo para ser bem sucedido, cada um de nós. E Ele colocou dentro de toda a criação, todo o potencial, toda a habilidade necessária. Se você olhar para uma ave, um passarinho que acaba de nascer, ele não precisa entrar numa escolinha para aprender a voar. Ele já nasceu com as habilidades. Mais cedo ou mais tarde ele acaba voando, ele acaba aprendendo. Se você olhar para um peixe, acabou de nascer, já nasce nadando, nasce dentro d'água. A habilidade para nadar já está dentro do peixe. Uma semente, ela já nasce com todo o potencial. Ela já nasce com toda a capacidade de se tornar uma grande floresta. Deus é maravilhoso, Ele colocou tudo dentro de cada um. Você não precisa orar para o peixe poder nadar. Você não precisa orar para o passarinho voar. Você não precisa orar para a semente germinar. E da mesma forma, querido, nós temos que aprender esse princípio, porque isso leva à ansiedade a muitas pessoas. Quando você entende a tua origem, quando você sabe o propósito de Deus para a tua vida, e quando você entende que dentro de você tem toda a capacidade, você encontra a felicidade. Jesus, uma vez querendo trazer paz ao coração das pessoas, ele cita em Mateus 6, do verso 28 até o 30, ele diz: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé? Eu quero que você entenda, se Deus colocou a habilidade no peixe, se Deus colocou a capacidade na ave, se Deus colocou toda essa capacidade dentro da planta que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, que tem uma vida curta, Ele não colocou também toda essa capacidade, essa habilidade dentro de cada um de nós, dentro do ser humano que está aqui nessa noite? Você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, está cheio de habilidade, está cheio de poder, está cheio de unção para ser exatamente aquilo que Deus criou e projetou para que você se tornasse. Mas muitas vezes nós fazemos como Abacuque, nós olhamos para a adversidade e começamos a desqualificar essas habilidades. Começamos a duvidar, a ficar ansioso. Mas Deus, na sua maravilha, na sua onisciência, Ele prepara algo para nós chamado Bíblia Sagrada. Diga comigo, Bíblia Sagrada. E nós podemos dar um outro nome para este livro que nós estamos lendo, recorrendo a ele a cada vez. Nós podemos dar o nome de manual. Diga comigo, manual. O manual de sobrevivência, o manual do fabricante. Sabe, já falei isso algumas vezes, mas quero enfatizar. Quando Deus criou o ser humano é um produto, é uma criação de Deus. Então vamos trazer para a analogia de alguém que produz algo, alguém que fabrica qualquer produto, e ele preocupado para que aquele produto alcance o seu resultado. Aquele produto que está cheio da habilidade, do poder para fazer aquilo para qual ele está sendo prometido. Mas ele precisa ser usado da maneira correta. E por isso vai junto o manual. E lá com toda a identificação. O manual ele tem que ter pelo menos algumas coisas. Ele conta a história do fabricante para te dar uma segurança. Nesse manual também você vai encontrar as promessas. O que é prometido com aquele produto. O que ele vai fazer. Também tem a garantia. Garantia de 5 anos, de 10 anos para produtos mais. E nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. A palavra de Deus
fala quem Deus é. A palavra de Deus tem promessas a respeito da nossa vida, porque ela fala que nós, como produto de Deus, podemos chegar a lugares, a encontrar o nosso destino, o nosso propósito. E lá também tem o dia a dia, a maneira de ser usado. Lá fala da garantia. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvirem a Deus e os meus mandamentos obedecer, todas essas bênçãos irão te seguir. Deus garante. Que coisa maravilhosa. Tem até assistência autorizada, que são as igrejas que se levantam para poder ensinar a respeito deste manual. Agora, você sabe por que o fabricante ele faz aquele manual? Porque ele está pensando em preservar a sua reputação, a sua imagem. Porque tem uma marca ali, ele precisa de credibilidade. Imagina se um produto não dá certo. Imagina se houver muitas reclamações dizendo: olha, eu estou usando este aparelho aqui para poder moer as coisas aqui dentro da minha casa e não está fazendo isso. Qual que é o nome desse aparelho? O Air Fry. Não, o Air Fry não é para moer. Não, mas eu quero moer com ele. Não, você vai ter que usar um triturador. Às vezes até um liquidificador. Mas a Air Fry é para assar, é para fritar. Não, mas eu quero usar. Aí o fabricante diz: se você seguir as instruções, vai dar certo. Então ele, preocupado, ele cria um manual. Querido, a palavra de Deus, ela existe para que possamos encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha que coisa tremenda. Olha a nossa origem. Tem muita mensagem em cima disso aí, mas vamos ficar no primeira parte da frase. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Diga assim: eu tenho a imagem de Deus. Deus te fabricou e Ele colocou você a imagem dEle. Você é diferente de toda a criação, das árvores, dos animais. Você se destoa de tudo que é criado e fabricado nesse mundo. Então, o seu fracasso é ruim para Deus, porque Deus também tem uma imagem a zelar. Quem está entendendo? Por isso que Deus, Ele levanta a sua assistência autorizada à igreja para pregoar esta palavra, para fazer o povo voltar para o caminho. Levantava profetas para dizer: corrijam a sua maneira de proceder, de existir, para que haja êxito. Deus tem prazer no nosso sucesso. Sabe, uma semente dentro de uma gaveta, ela não vai germinar, ela não vai dar fruto. Ela precisa estar em condições certas, na terra, com água. E Deus não tem problema com tudo que Ele criou, a não ser com o ser humano. O ser humano às vezes insiste em ir por outro caminho. Agora, a lei do fabricante, querida, ela tem que ser questionada, tem que ser executada. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Nós é que tentamos andar por outro caminho. Só o ser humano que insiste em viver do próprio jeito. Sucesso é funcionar de acordo com as orientações certas para alcançar o resultado esperado. E isso traz as felicidades nos tempos que nós estamos vivendo, nas circunstâncias. Mas eu queria encerrar com um versículo que está lá em Jeremias capítulo 29, verso 11. A palavra de Deus diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Diga assim: Deus pensou em mim. Mais forte. Deus pensou na tua vida. Um Deus que é perfeito e não erra. Um Deus que planejou. Aí ele diz: pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que vós esperais. Deus
pensou em tudo. Pensou também no nosso fim. E Deus faz as coisas do fim para o começo. Deus já sabia que algumas vezes a gente ia fracassar. Por isso Ele já providenciou a palavra dele. Deus já sabia que o homem ia pecar quando Ele criou o homem. E para isso, Ele já planejou enviar Jesus para morrer no nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus já preparou o fim. Basta só que a gente se atrele a isso. Então quando você tem esse entendimento, querido, seu coração se aquieta. Porque você sabe que Deus já planejou o teu final. E o teu final é melhor do que o teu começo. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, Abacuque, talvez por algum momento ele desesperou. Porque ele poderia pensar que as coisas estavam saindo fora do controle. Mas Abacuque continuava no caminho de Deus. Ele estava preocupado com os outros que não estavam. Aí ele então chega àquela conclusão depois de uma experiência com Deus. Então ele diz: independente das circunstâncias, eu não vou perder a minha alegria. Porque tem um Deus que já preparou a salvação para a minha vida. Um Deus que já preparou o escape, o socorro, o suprimento de tudo que eu precisar durante essa caminhada. Querido, eu queria que você nessa noite pudesse acreditar que toda a providência, todo o socorro, todo o recurso para você ser aquilo que Deus quer que você seja. E talvez você tenha que descobrir isso ainda, outros já entenderam. Sabe, o momento que você está vivendo no meio da caminhada, com as circunstâncias, a situação, Deus também já preparou a salvação. Deus já preparou o livramento. E isso vai trazer esse alento, essa paz que excede a todo entendimento. Isso não vai tirar a alegria. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. Deus já preparou o livramento. Ela não vai tardar, ela vai vir em todos os momentos da tua vida. Ainda que a terra esteja estremecendo, ainda que o fruto da figueira não venha, talvez é isso que você está olhando, não aconteceu. Parece que os meus planos, talvez o sonho, o projeto não vai dar certo. Talvez aquilo que eu idealizei, parece que está fora do controle. Mas Deus já preparou o fim. Quando você entende isso, você descansa. Você não olha o momento. O momento é o momento da fotografia, que talvez o inferno tira ali na hora, quando você está atribulado, e ele fica jogando na tua cara para dizer: olha, não vai dar certo, querido. Aquela fotografia é um momento. Deus já preparou o futuro. E eu queria que você também pudesse agora, que a tua fé te levasse lá no futuro e tira uma fotografia do fim que Deus preparou e traz para o teu presente, e que isso te alegre, porque Deus já preparou a salvação para o teu casamento, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, ou para o propósito maior de Deus na tua vida, para o propósito para qual você foi criado, ou a tua origem veio do Senhor. E quando Ele te fez, Ele colocou essa coisa dentro de cada um de nós mesmos, essa inquietação santa, mas é para fazer acontecer, é para desejar, é para acreditar, é para não conformar com a mediocridade, é para não conformar com essa situação que falta, é para ficar talvez indignado, mas não perder a alegria, porque Deus continua sendo Deus. Tem a imagem dele na tua vida, tem o comprometimento dele. Talvez você tenha que ajustar. Vem para o caminho, faz do jeito que tem que ser feito e confia, e não perca a alegria da tua salvação. Fala com Deus agora, abre o teu coração nessa noite e se encha da alegria do Senhor. Oh, Deus que preparou tudo, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que te criou para um propósito eterno.
não vai deixar Aleluia, essa luta me matar. Aleluia, Senhor. E o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.